Vingança é justiça? Você crê que a justiça se faz vingando o mal que cometeram contra você? Nós vamos abordar esse tema hoje. Hoje é domingo de Páscoa. E nós vamos trazer esse tema que tudo tem a ver com o exemplo deixado nada mais, nada menos pelo Cristo Jesus. Para que nós não caiamos nessa tolice de querer vingar o mal. Pois se eu vingo o mal, ora pois, qual é a diferença minha deste que me fez mal, se desejo a mesma coisa para ele? Ah, mas eu tenho direito porque ele me fez. Ora, não fora isso que Jesus ensinou, pois diante da crucificação que pediu Jesus, perdoa-o, Senhor, pois estes não sabem o que fazem. Fica aí. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo de Páscoa, graças a Deus. Hoje é dia 31 de março, meu Deus, praticamente acabou. Algumas horas para encerrar o terceiro mês do ano de 2024. Será que o tempo está passando rápido? Ou é uma impressão apenas minha? Eu acredito que é uma impressão de todos nós, não é? Porque a realidade o tempo for abreviado. Pois se assim não fosse, nem aqueles que se consideram ou que se prontificaram, nem aqueles que se destacaram a se salvar, se salvariam. Diante de tanta iniquidade que paira sobre a humanidade, mesmo os ditos salvos, aqueles que estão buscando fazer o certo, resistiria diante de tantas coisas negativas. Então, sabiamente, o mundo espiritual, o coordenador do planeta Terra, abreviou-se o tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo das reações diante das ações tomadas. Então, aquele que continua agindo errado, as reações estão mais rápidas na vida destes. E, respectivamente, aquele que age correto, também o bom resultado vem à vida daqueles. O tempo for abreviado. E aí, vamos ficar apenas assistindo o tempo passar ou vamos aproveitar da melhor forma o tempo nos dado? A vida nos dada. Por quê? Porque o tempo é a vida. O tempo é a vida no plano carnal. Somente no plano carnal o tempo passa. Em espírito o tempo mas na carne o tempo passa. Então é preciso que aproveitemos da vida de forma correta. E o que é aproveitar da vida de forma correta? Agir corretamente, fazer o que é certo, fazer o que é correto. Não fazer o que é fácil, mas fazer o que é certo. Aí você pode perguntar, mas Júlio, o que é certo? O bem, o amor é certo. Se tem algo que nós não erramos é quando exercemos o amor em tudo que fazemos. Aí nós temos o resultado, pode ter certeza disso. Mas quando nós fugimos dessa perfeita e eficaz lei de Deus, nós nos prejudicamos. Então, hoje nós vamos abordar esse tema. Olha só. Será que a justiça se faz quando você se vinga de alguém que te fez mal? Por acaso, deixa eu perguntar a você, já passou pela sua cabeça se vingar de alguém? Já? Nunca? Agora eu vou assumir a vocês. Na minha, várias vezes. Mas várias vezes. Várias vezes. Quando eu vejo um adolescente, um jovem, roubando um senhor e ainda maltratando, sabe? Batendo em um senhor de idade, não há a vontade naquele instante de fazer o mesmo com ele? Não há? Ora, sem hipocrisia, não é? Mas se eu for agir com a mesma ira, com o mesmo mal que aquele homem mau, ignorante faz, qual é a minha diferença? Qual é a diferença dele para mim?
de mim para com ele? Nenhuma. Então é preciso sim buscar a justiça, mas a justiça nada tem a ver com fazer o mesmo com ele. Tem a justiça que sim, puni-lo pelo ato dele, retirando-o da sociedade, fazendo com que ele possa refletir sobre o mal que ele cometeu. Ah, mas e se ele não melhorar? Deixa ele lá, o tempo que for preciso. Júlio, você acredita que uma prisão vai melhorar alguém? Mas olha, eu acredito que uma reabilitação através do sacrifício, do empenho, faz com que a pessoa reflita o ato cometido. Como? Não adianta querer agir de olho por olho, dente por dente. O que adianta é fazer com que o irresponsável responda pela sua irresponsabilidade. E ele sinta mesmo que a irresponsabilidade dele trouxe um mal à vida dele. Mas não esse mal de olho por olho, dente por dente, mas o mal de recrutá-lo da sociedade. Recrutá-lo é a palavra, Paulo de Moraes. Retirá-lo da sociedade. Retirá-lo da sociedade. E assim dar o tempo dentro de uma atividade. Não adianta também você trancafiar alguém e deixar ele com a mente ali fermentando o mal. Trancafia-o e dar atividade a ele para que ele não tenha nem tempo de pensar no mal, mas que tenha tempo de refletir sobre o ato que cometeu. Bom, hoje é domingo de Páscoa, nós vamos ouvir Julio Del Toro, mas eu quero convidar você a fazer a prece, como todos os dias fazemos no Madrugada com Deus. Vamos? Olha, gente, nós estamos reformulando aqui gradativamente este programa, esse bate-papo que temos contigo, com você, para que seja mais proveitoso esse tempo que você se dedica ao estudo. Eu quero a sua opinião, tá? Eu quero a sua opinião. Por quê? Porque a sua opinião é que vale. O que fazemos aqui é para você. Não é? A proposta de estar no ar com essa live, com esse programa, é para você. Para que você assimile aquilo que a espiritualidade quer. Olha, o trabalho da casa é feito para quem? Se não para ajudar as pessoas que se beneficiam dele. O nosso trabalho é para quê? É para você. Nós temos essa consciência. Nós realmente aplicamos a assertiva do Cristo. Aplicamos mesmo. Disse o Cristo que ele veio ao mundo para servir. Nós temos a consciência de que a melhor forma de vida no mundo é a vida que a vida seja útil a outras vidas. Então, utilizamos da nossa vida para ser útil à vida de vocês, sem hipocrisia. Mas é de fato a vontade, o desejo e o empenho que nós temos de levar essa programação para benefício da sua vida. Então, só peço que dê a sua opinião, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? A prece a Nossa Senhora. Vamos falar então com Maria Santíssima? E assim dizemos: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz.
assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, amém, amém. Ai do mundo, se não for a missão de Maria Santíssima, de acolher, de amparar, de proteger, de guardar todas as famílias do mal. Mas esta ação só acontece se a família assim queira. Você sabe que a família tem sempre um pilar. Sabia disso, né? Dentro da família é como um time. Sabe um time de futebol? Tem ali o atacante, que é o responsável por fazer o gol, tem ali o do meio, que é responsável de criar as jogadas, tem ali os da defesa, que não deixa que seja atacado, e tem o goleiro que defende. A família também é assim. A família tem um pilar, tem aquele que responde para a sustentação de toda a estrutura familiar. Esse é o pilar material e o pilar espiritual. O material fica sobre a incumbência muitas vezes, não, isso não é regra, mas muitas vezes do marido, o homem. Não é regra, pelo amor de Deus. E não estamos falando de divisão entre homem e mulher, tá? Vamos deixar isso claro, porque hoje você tem que explicar tudinho, né? Porque senão as pessoas dizem, ele está querendo agora ser machista. Não é isso. Não é regra, mas em uma boa parte o homem responde pelo pilar, o pilar de sustentação, de proteção material. E muitas vezes, também não é regra, a mulher é o pilar espiritual. É aquela que protege a casa contra a investida de todo o mal. E digo para você, muito mais importante torna-se no seio familiar o pilar espiritual do que o pilar material. Muito mais importante, pois o pilar espiritual, ele mantém a casa erguida diante do bem, do amor, da solidariedade, da interação, da compaixão, do entendimento familiar. O pilar material, lógico, dá o sustento para a vida acontecer no plano físico. Então, cada um dentro da família tem uma responsabilidade. Os jovens, as crianças, os que vêm depois da criação da família, os filhos daquele casal também têm um papel importante, porque eles estão trazendo toda a riqueza e a novidade do plano espiritual para aquele que já está aqui há mais tempo, contaminado pela materialidade. Aí nascem esses espíritos e vêm somando aqueles que são seus pais. Então, eles trazem mais amor, mais carinho, eles fazem com que os pais voltem mais os olhos ao amor do que a busca pela matéria, não é isso? Pais, mães, nós não abdicamos de muitas coisas pessoais pelo amor dos nossos filhos, não é assim? Pois bem, essa é a estrutura familiar. Olha, tem tantos assuntos dentro da estrutura familiar que a gente poderia falar aqui por muito tempo. Mas nós queremos aqui manter o programa entre 30 minutos, no máximo 40, para que você tenha tempo de assimilar tudo que nós trazemos aqui, tá certo? Então, voltamos. Se você gostou desse tema, família, e a posição de cada um dentro da família, dê a sua opinião. Aí sim nós podemos abordar esse tema, quem sabe na semana que vem, no sábado. No sábado não, no domingo. Porque esse domingo é Páscoa. E a Páscoa representa o quê? Semana Santa, não é? A Semana Santa, que é ali o Calvário do Cristo, o sofrimento que o Cristo passou por amor a nós. Então, domingo é o dia da ressurreição. Meu irmão, que deixe ressurgir em nossos corações, em seu coração, em nossos corações, o amor, a compaixão.
Tá certo? Olha, quem vai nos falar sobre esse tema, sobre vingança, o que é justiça? Justiça é vingança? Vingança é justiça? É nada mais, nada menos que Julio Del Toro. Um dos exemplos mais nobres de Jesus fez-se no dia em que ele foi crucificado. Foi levado ao madeiro, foi torturado, foi traído, foi maltratado de todas as formas. E o exemplo que ele deu da renúncia, do amor e do perdão, para mostrar que mesmo que o mundo te maltrate, de todas as formas possíveis e imagináveis, você deve perdoar. Quando Cristo, com seu corpo todo dilacerado, perfurado e ainda carregando em sua cabeça seus espinhos, ele simplesmente olhou a todos e pediu para o Pai para que possa perdoar. Cristo não disse: Senhor, faça justiça, porque muitos entenderiam que a justiça era vingança, era dar ao outro o mal que o outro lhe deu. Mas Jesus não quis provar nada disso. O exemplo que ele deixou é de poder, mesmo maltratado, injuriado, blasfemado, perdoar. E disse Jesus ao Pai: perdoa, Senhor. E o motivo é simples. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão criando para eles. Eles não estão me machucando, eles estão machucando a eles mesmos. Eles não estão tirando a minha vida, eles estão tirando a vida deles. Eles não estão me punindo. Eles estão criando para si mesmos uma punição que poderia ser evitada se tivessem, talvez, sentido um pouco mais do teu amor. Perdoa-o, Senhor, pois não sabem o que fazem. Palavras de Cristo Jesus. Foi a última frase, o último ensinamento do Cristo quando na matéria esteve conosco, espíritos nessa jornada de aprendizado. Perdoa-o, Senhor, pois eles não sabem o que fazem. Obrigado, Julio Del Toro. Obrigado, obrigado. E no final, Julio Del Toro deixa claro, né? Eles não estão tirando, dizendo Jesus à humanidade, vocês não estão tirando a minha vida. Vocês estão tirando a oportunidade que fora dado a vocês para serem mais felizes, para serem mais prósperos. Estão perdendo a oportunidade de eximir-se dos males do passado. Como diz muitas religiões, Jesus veio para tirar os nossos pecados, dando-nos a oportunidade de correção. Mas insistimos no erro. E quanto mais insistimos no erro, mais sofrimento se tem. Obrigado, Julio Del Toro, por essa explanação sobre a passagem do Cristo e o propósito maior que este ser amoroso teve em vir a nós e exemplificar o poder. Jesus é o exemplo do poder, mas não poder material, não poder egoístico, mas um poder pleno, onde o poder é usado para o bem de todos. Isto é poder. O poder egoístico é uma prisão. O poder egoístico é uma prisão, onde se usa do poder para ter aquilo que beneficia o ego, a vaidade. Mas o poder verdadeiro é aquele que é utilizado para fazer a diferença na vida de todos aqueles que cercam quem o poder tem. E aí eu te pergunto, tem? Você tem esse poder? Lembra daquela
daquele exemplo que o baiano deu, se você quer saber se a sua vida vale a pena, perceba se ela faz a diferença na vida dos outros. Lembra disso? Lembra disso? Perceba se você, quando sai de um grupo, de um círculo de pessoas, as pessoas lamentam a sua ida ou elas agradecem por você ter saído já? Elas dão graças a Deus. Aí você sabe o quanto sua vida vale a pena. Pois a vida só vale a pena se a vida for útil a outras vidas. É verdade, isso em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, a vida vale a pena para ter um filho e amá-lo e dar a ele tudo o que ele merece, tudo que é de bom desta vida. Aí você vê que a vida vale a pena. Vale a pena dedicar a vida para ajudar outra vida. Olha que coisa, não é? Em mães, em pais, não vale a pena você trabalhar por aquela criança que você ama tanto? Vale ou não vale a pena? Agora, imagine esse amor que você tem ampliado para todos os seres vivos. Caramba, este é o amor que o Cristo exemplificou. Sabe, esse amor, tem alguém aqui que tem um filho recém-nascido? Tem. Manifeste aí, vai, o seu filho recém-nascido. Por que eu digo recém-nascido? Porque logo nos primeiros meses, dias, meses e anos, nós estamos naquela euforia de amor que não pensamos nada mais do que dar o melhor àquele ser. Não é? Claro, o tempo vai passando, aquele ser vai crescendo, mas o amor continua. Você abdica. Existe maior amor ou demonstração de amor do que abdicar dos prazeres para prazerosamente dar ao outro? Pois é este amor que o Cristo Jesus veio mostrar à humanidade. E aí, nós estamos longe desse amor? Ora, mas nós precisamos treinar. Somente treinando é que podemos se aproximar-se deste amor, ou aplicá-lo, ou germiná-lo em nós. Pois nós somos a fragmento deste amor de Deus. Nós, espíritos, somos fragmento do amor de Deus. Então já trazemos isso no nosso DNA espiritual, o amor. Já trazemos isso, agora tem que germinar, certo? Nós temos que regar para que este amor incondicional possa germinar em nós, certo? Vamos voltar com a palavra então do nosso amigo Júlio Del Toro. Sara também estava lá. Sara viu o olhar de Jesus. Sara olhava e de longe ela observava que Cristo não enxergava pessoas, enxergava multidões e multidões de espíritos que estavam também ali e que precisavam ser resgatados, serem amados, serem ajudados. Espíritos que tinham medo de enfrentar a dor, medo de enfrentar a morte, medo de enfrentar a si mesmos. E para poder terem coragem de prosseguir, teve ele que dar o primeiro passo, para que ensinassem a eles como caminhar, como vencer, como amar. Sara olhou Jesus e, mesmo indignada com o que os homens faziam a ele, ela, pelo olhar de Jesus, ela entendeu o que ela deveria também fazer. Olhava Maria, a mãe de Jesus, e mesmo vendo no seu semblante uma dor insuportável, ela via os seus lábios apenas a orar, silenciosamente, para que aquele mal pudesse passar logo, para que seu filho parasse de sofrer, e para que assim que ela pudesse ser autorizada, ela pudesse novamente ter em seus braços o seu próprio filho.
Sara olhava a multidão, via homens sorrindo, homens xingando, e algumas mulheres lá rezando. E o exemplo que essas mulheres davam de acreditar, de entender, de amar, e de estar junto a quem se ama até o último instante. Não importa que mesmo nesse lugar, até a tua vida esteja em risco. Exemplos que foram dignificando todos os espíritos que conseguiram perceber a força que um exemplo tem. Ao homem que estava ao lado de Jesus, que disse para o outro do outro lado não falar mal dele, porque pecados ele não tinha, erros não havia cometido, mas ele sim. O exemplo de um homem olhar para si mesmo, de mesmo na hora derradeira se enxergar, se ver, se arrepender e querer corrigir. Exemplos de Jesus demonstrando o valor que isso tem, dizendo a ele que antes que o dia acabasse, eles dois se encontrariam novamente. E Jesus cuidaria pessoalmente de fazer com que ele continuasse a sua caminhada do outro lado de um jeito melhor. As escolhas que nós fazemos, as buscas que nós temos, os exemplos que nós aceitamos para a nossa vida, vão definindo para nós quem somos e onde queremos chegar. Puxa vida, essa mensagem que nos trouxe Julio Del Toro é de acalentar os nossos corações. De fato, é de acalentar os nossos corações. O exemplo deixado pelo Cristo e essa reflexão que o Julio nos levou a ter, caramba, nos faz realmente refletir a nossa postura, os nossos sentimentos, não é mesmo? Nossa caminhada, nossa jornada. Pois o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem fanatismo, mas o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou exemplo para aquele que quer alcançar patamares maiores. Ele deixou exemplo para aquele que quer melhorar como ser humano, como ser espiritual e, respectivamente, melhorar sua vida em todas as áreas. Jesus é o exemplo máximo. Poxa, esse final aqui eu quero ler para vocês. Olha, as escolhas que nós fazemos, as buscas que nós temos, os exemplos que nós aceitamos para a nossa vida vão definindo para nós quem somos e onde queremos chegar. Então, eu creio que você está aqui buscando sempre boas referências, porque você quer chegar a um lugar melhor. Que lugar é esse? Ora, amanhã uma vida melhor, amanhã uma situação melhor que hoje. Esse é o lugar melhor. Pois eu digo, o melhor lugar de hoje é onde você está, mas amanhã vai ser melhor do que é hoje. Pelo exemplo, pela busca do conhecimento, você chega, meu irmão. Mas não queira o imediatismo, não queira mudar de um extremo ao outro. Não, é importante a jornada, a caminhada, o dia a dia, porque é nesse dia a dia, nessa jornada, que nós vamos assimilando conhecimentos de acordo com as condições que nós temos de absorver. Então, meu irmão, tudo que é nos concedido viver é importante para nós. Agora, essa mensagem final aqui do Julio, né? As escolhas que nós fazemos, os exemplos que nós buscamos, é que define as nossas condições. Qual o exemplo que você busca? Qual a referência que você tem? Aí vai definindo a sua vida, amanhã, depois. Ele citou Sara Kali. Sara Kali, padroeira dos ciganos, estava presente naquele dia e ele
trouxe o olhar de Sarah Kali para nós nessa mensagem. Ele trouxe o olhar de Sarah Kali, onde Sarah Kali observava e não via revolta. Ela cita aqui que ela via homens xingando, enquanto ela olhava e via mulheres rezando. Olha que postura diferente, não é? E não de homens e mulheres. Ela só citou, mas não é entre homens e mulheres, pois muitos homens estavam ali, sim, rezando também pelo bem da humanidade. E quando Cristo, ele simplesmente, eu posso dizer que ele findou todo o seu período de amor não, findou o período de amor não, ele findou a sua missão com a melhor das melhores palavras, melhor dos melhores exemplos, dizendo àqueles seres que estavam fazendo mal a ele: Senhor, perdoa-os, pois estes ignorantes não sabem o que estão fazendo contra si mesmo. Não é contra o Cristo, mas contra si mesmo. Então, ele deu o exemplo de Sarah Kali, que estava ali, também observando. Ele deu o exemplo de Maria Santíssima. Maria Santíssima estava ali, dolorida por ver o filho sofrendo, mas com a alma em paz, por saber que cada minuto da vida do Cristo foi um exemplo na vida daqueles que querem se superar. Cada minuto da vida do Cristo fora útil para a humanidade. E aquela última ação do Cristo, essa marca, será que não marcou em você? A mim marcou. Bom, é sensacional, né, aprender. É sensacional aprender. Nós separamos aqui, um trecho do livro dos Espíritos. A questão 887 é a indagação aos espíritos superiores. Olha só a pergunta. Olha bem a pergunta. Presta atenção, por gentileza. Disse Jesus também. Olha a indagação aos espíritos. Amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? Ficou claro para você a pergunta? E ainda os espíritos comentaram essa pergunta que fora feita. Essa indagação recebe magistral respeito dos benfeitores espirituais da humanidade. Olha só. E a resposta, veja bem a resposta. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer, ele, o Cristo. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nós tornamo-nos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Caramba, olha que resposta. Para mim foi sensacional, porque também penso assim. A diferença entre alguém que faz o mal e alguém que está no bem é não guardar a mágoa dentro do coração. Não guardar a mágoa. Não significa, como ele diz aqui, amar aquela pessoa ternuamente. Não é? Não é amar ternuamente. Nem ter paixão. Nem ser apaixonado por ele. Mas agir de forma contrária àquilo que aquele que faz o mal tem no coração, maldade. Por isso que Jesus, sempre coerente, ele disse, dar a outra face. Dar a outra face não é levar porrada do outro lado, é simplesmente mostrar que a outra face do mal é o bem. E aí sim, você agindo no bem, você mostra a sua superioridade. Você se coloca superior àquele ser maldoso que só quer te prejudicar. Sensacional, sensacional. Gente, vamos passar a palavra agora a um trecho da mensagem de Gilberto Rissato,
Vamos? Ele vem falando sobre a Páscoa e nós trouxemos aqui para você porque hoje é domingo, né? Nada melhor do que falarmos deste amor de Cristo Jesus, e o Gilberto Rissato vem aqui também dar a nós o seu conhecimento. Presta atenção. A Páscoa, né, é comemorada de muitas formas, né? Todos os lugares do mundo. E as pessoas, né, começam a trocar, né, até mesmo alguns presentes, ovos de Páscoa, daqueles ovos, né, que é uma tradição, se eu não me engano, da Ucrânia, da Rússia, né? Tudo isso simboliza nascimento, recomeço, nossa jornada, né? Também tem a Páscoa judaica, a Páscoa, né, que Jesus chamou lá os apóstolos, né, aquela ceia, e ali distribuiu o pão, distribuiu a água, distribuiu o vinho, para que eles pudessem fazer uma refeição em família. E ali eles começavam a contar, né, sobre a história dos seus antepassados. Tudo aquilo que viveram na antiguidade, daquilo que viveram lá no Antigo Egito, né, do qual eles precisavam buscar a sua identidade. Então eles sempre comemoraram a Páscoa como um sentimento de libertação, né, de recomeço. Então nessa Páscoa aí, né, com toda essa pandemia, com todos esses problemas, toda essa questão de distanciamento social, eu digo a vocês que não se distanciem espiritualmente um do outro. Que aproveite essa Páscoa, mesmo que seja em vídeo, né? Fale com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos, e deseje a todos eles, né, uma renovação, uma ressurreição, mediante tudo o que o Cristo nos deixou como base, nos deixou como ensinamentos. Nossa mensagem de Páscoa a todos vocês que fazem parte, né, desses grupos criados aqui, das caravanas de luz, né, de todo o planeta, todos os estados brasileiros, todos os países, por onde, né, as pessoas solicitarem adentrar esses grupos, que essa mensagem que chegue ao seu coração para lhe confortar, lhe trazer paz, lhe fortalecer a fé. Lembre-se de compartilhar os seus ensinamentos, lembre de compartilhar tudo o que você aprendeu, porque o sentido da Páscoa, daquela distribuição de conhecimentos, de lembranças, né, para que o sofrimento e a dor não volte mais. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de paz, uma Páscoa em família, uma Páscoa de harmonia. É o nosso desejo, o desejo do Templo Espiritual Maria Santíssima, a todos vocês que fazem parte desses grupos, que estão sempre atentos, sempre nos ajudando e sempre participando para que essas caravanas de luz, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, possam levar essa mensagem a todos os lugares do planeta. Uma feliz Páscoa em família, uma feliz Páscoa em Jesus, que Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, lhes abençoe, lhe cubra com seu manto de amor, de paz e de saúde a todos vocês. Muito obrigado, um bom domingo, uma feliz Páscoa. Fiquem com Deus. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado mesmo pelas suas palavras. Eu também faço das palavras do Gilberto as minhas palavras para você. Nós estamos aqui, como dizemos no começo do programa, para te servir, sem hipocrisia, tá? Pelo amor de Deus, sem hipocrisia, com verdade no coração. Você sabe que quando você está agindo na verdade, essa verdade passa nos teus olhos, passa na sua palavra, passa mesmo. Quando é mentira, você conhece. Você conhece mesmo. A pessoa que está mentindo, por mais que ela seja falsa, você conhece. Então eu posso dizer para você com toda sinceridade, o propósito desta casa é te servir, é te ajudar, é contribuir para o bem da sua vida como você precisa. Não como a gente quer que seja, mas conforme a sua necessidade. Então é oferecido a você esse conhecimento, porque acreditamos nas palavras de Cristo, onde ele diz: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará daquilo que te aprisiona.
Seja o que for o seu problema que está aprisionando a sua vida, a sua felicidade, o seu bem-estar, ele será vencido com conhecimento. Então não existe poder maior. Então é isto que nós oferecemos a você. O conhecimento que o Cristo Jesus vem nos trazer e o conhecimento que estes espíritos, que são aqueles paráclitos que Jesus disse que ia deixar para nós. Então, meus irmãos, eu volto a dizer, faço uso das palavras do Gilberto para desejar a você uma feliz Páscoa. Que a sua família seja abençoada com muito amor, com muita verdade, com muita sinceridade, com muita religiosidade. Religiosidade no sentido profundo da palavra, sua religação com Deus, o Criador. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus guarde a sua família diante de todas essas maldades humanas. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja hoje e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.